Sabe o que é mais doloroso do que a traição? É quando ela vem de alguém que você criou com suas próprias mãos. Alguém que você amou, protegeu e por quem sacrificou os melhores anos da sua vida. Meu nome é Antônia. Tenho 72 anos. E nunca pensei que estaria aqui contando essa história. Uma história sobre como meu próprio irmão, Roberto, aquele que eu praticamente criei depois que nossos pais morreram, tentou me destruir para ficar com a mansão da família, que pertence à nossa família há 3 gerações. Quando nossos pais faleceram em um acidente, Roberto tinha apenas 12 anos e eu, 25. Abri mão de casamento, de uma carreira promissora, de sonhos, tudo para criar meu irmãozinho. Nunca me arrependi, nunca pensei 2 vezes. Ele era tudo que me restava. Sempre achei que tínhamos uma relação de amor e respeito. Claro, como qualquer família, tivemos nossos desentendimentos ao longo dos anos, mas nada que sugerisse o que estava por vir. Roberto se casou, teve filhos, construiu uma carreira como médico, e eu me sentia orgulhosa. Pensava que havia feito um bom trabalho, até aquela noite, há 2 meses. Era uma noite comum. Eu estava em meu quarto, no 2º andar da mansão que herdamos de nossos pais. A mesma casa onde criamos lembranças, onde Roberto deu seus primeiros passos, onde celebramos cada conquista. A janela estava entreaberta e vozes vieram do jardim. Roberto estava lá embaixo com sua esposa, Lúcia. "Essa velha tem que sumir de uma vez", foi a voz dele, clara como cristal na noite silenciosa. "Enquanto Antônia estiver viva, não podemos vender essa casa. E você sabe quanto vale este terreno agora? Milhões. Poderíamos nos aposentar, viajar pelo mundo. Mas Roberto", a voz de Lúcia soou hesitante, "Antônia te criou, sacrificou tudo por você. E agora ela está velha, confusa, cada vez mais esquecida. Seria melhor para todos se ela estivesse em uma casa de repouso, ou melhor ainda, se ela simplesmente não acordasse um dia desses." Naquele momento, algo dentro de mim morreu. A confiança, o amor incondicional que eu tinha por meu irmão, tudo se transformou em cinzas. Mas algo mais nasceu no lugar, um instinto de sobrevivência que eu não sabia que possuía. E ainda bem que nasceu, porque exatamente uma semana depois daquela conversa, enquanto tomávamos chá na sala de estar, percebi um gosto amargo na bebida. Fingi beber, mas despejei discretamente o líquido em um vaso de planta quando Roberto virou as costas. No dia seguinte, a planta estava morta. Foi apenas o começo. 3 dias depois, 2 homens apareceram em minha porta com uniformes de uma clínica psiquiátrica. Roberto ao lado deles, com um papel na mão, uma ordem de internação compulsória, assinada por ele como médico responsável, alegando que eu sofria de demência avançada e representava perigo para mim mesma. "É para o seu próprio bem, minha irmã", ele disse, com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Você vai receber os melhores cuidados." O que ele não sabia era que eu já estava preparada, que eu já havia tomado certas providências, e que uma senhora de 72 anos, com mais de 4 décadas de experiência como professora de história, pode ser muito, muito mais perigosa do que qualquer um poderia imaginar. Esta é a história de como meu irmão tentou me destruir para ficar com minha casa, e de como eu não apenas sobrevivi à sua traição, mas dei a ele uma lição que ele jamais esquecerá. Por quê, meus queridos? Quando você passa a vida toda estudando história, você aprende uma coisa: os impérios mais poderosos sempre caem pela arrogância de subestimar seus inimigos. E Roberto me subestimou completamente. Para vocês entenderem completamente o que aconteceu, preciso voltar um pouco no tempo e explicar o valor da casa que se tornou o centro dessa disputa sórdida. Nossa mansão fica em um dos bairros que se tornou o mais valorizado da cidade. Quando nossos pais a compraram, na década de 1950, era apenas uma bela casa em um bairro tranquilo. Hoje, o terreno sozinho vale mais de 12 milhões de reais. A casa em si, uma construção em estilo neoclássico com 6 quartos, biblioteca, salão de festas e um jardim de 2.000 metros quadrados, é considerada patrimônio histórico da cidade. Nossos pais deixaram a casa para nós 2, com uma condição específica no testamento. Ela não poderia ser vendida enquanto um de nós ainda vivesse e quisesse morar nela. A ideia era preservar o legado familiar,
manter o local onde crescemos como um ponto de encontro para as gerações futuras. Eu sempre honrei esse desejo. Nunca me casei, nunca tive filhos. A mansão e Roberto eram minha família. Dediquei minha vida à preservação desse patrimônio, usando meu salário como professora universitária para mantê-la impecável, mesmo quando os custos de manutenção se tornaram exorbitantes. Roberto, por outro lado, sempre viu a casa como um ativo financeiro. Desde jovem, falava sobre modernizar, reformar, aproveitar o potencial comercial do imóvel. Quando se tornou médico e começou a prosperar, comprou uma casa própria em um condomínio fechado, mas nunca deixou de visitar a mansão regularmente. Afinal, era coproprietário. Nos últimos 5 anos, após minha aposentadoria, notei uma mudança em sua atitude. As visitas se tornaram mais frequentes. Ele começou a trazer amigos, que, descobri depois, eram incorporadores imobiliários e investidores. Faziam perguntas sobre a estrutura da casa, mediam espaços disfarçadamente, comentavam sobre o desperdício de manter uma propriedade tão grande para apenas uma pessoa. Você poderia vender, Antônia? Roberto sugeria constantemente. Comprar um apartamento menor, mais fácil de cuidar. Imagina o dinheiro que sobraria para você aproveitar seus anos dourados. Eu sempre recusava educadamente. A casa não era apenas um imóvel. Era minha história, minhas memórias, o lugar onde dediquei minha vida a criar meu irmão. Então, começaram os incidentes. Primeiro, pequenos itens de valor sentimental começaram a desaparecer. A coleção de relógios do nosso pai, as joias da nossa mãe, fotografias antigas. Quando eu mencionava os desaparecimentos para Roberto, ele franzia a testa com preocupação exagerada. Você tem certeza que não guardou em outro lugar, Antônia? Ultimamente tenho notado que você anda um pouco esquecida. Depois, foram os documentos. Papéis importantes relacionados à casa, escrituras, recibos de impostos, o próprio testamento dos nossos pais, começaram a sumir do meu escritório. Quando confrontei Roberto, ele sugeriu que eu talvez estivesse confundindo as coisas. A idade avança para todos nós, minha irmã. Não há vergonha em admitir que a memória já não é a mesma. Eu sabia perfeitamente onde havia guardado cada item. Sabia que não estava confusa ou esquecida. Mas Roberto era médico, respeitado na comunidade, enquanto eu era apenas uma senhora idosa. Quem acreditaria em mim contra ele? Foi quando comecei a tomar precauções. Instalei discretamente câmeras de segurança em pontos estratégicos da casa. Fiz cópias de todos os documentos importantes e os guardei com minha antiga colega de faculdade, Helena, que se tornou advogada. Comecei a manter um diário detalhado, registrando cada conversa, cada incidente, cada comportamento suspeito. E então veio aquela noite fatídica no jardim, quando ouvi meu próprio irmão desejando minha morte. O choque inicial deu lugar a uma clareza que não sentia há anos. Todas as peças se encaixaram. Os objetos desaparecidos, os documentos sumidos, as insinuações sobre minha memória. Roberto estava sistematicamente me desestabilizando, criando um histórico de confusão mental que poderia usar contra mim. Na manhã seguinte àquela conversa, liguei para Helena. Preciso do seu conselho profissional, disse, mantendo a voz calma apesar do turbilhão interno. Acho que meu irmão está planejando me internar à força para tomar a casa da família. Helena, sempre prática, não desperdiçou tempo com consolações inúteis. Tem provas? Não ainda, mas vou conseguir. Ótimo. Enquanto isso, vamos tomar medidas preventivas. Primeiro, uma avaliação médica independente com os melhores geriatras e neurologistas da cidade. Segundo, uma revisão do testamento dos seus pais, buscando cláusulas adicionais de proteção. Terceiro, documentação de todas as suas faculdades mentais. Não queremos dar a Roberto nenhuma brecha legal. Seguindo o conselho de Helena, marquei consultas com 3 especialistas diferentes. Todos chegaram à mesma conclusão. Eu estava em pleno controle de minhas faculdades mentais, sem qualquer sinal de demência ou declínio cognitivo significativo. Armada com laudos médicos e o apoio legal de Helena, comecei a monitorar cada movimento de Roberto. As câmeras que instalei captaram ele vasculhando meus armários, fotografando documentos, até mesmo mexendo em meus remédios para pressão.
Foi nesse período que também descobri o motivo da súbita urgência de Roberto. Um grande grupo hoteleiro estava interessado no terreno da mansão. Ofereciam 15 milhões pela propriedade, com planos de demolir a casa histórica e construir um hotel boutique de luxo. Roberto já havia iniciado negociações preliminares, sem meu conhecimento ou consentimento. E então, uma semana após ouvir aquela conversa no jardim, veio a tentativa com o chá envenenado. Não pude identificar exatamente o que ele colocou na bebida, mas o efeito na planta foi inequívoco. Se eu tivesse bebido, no mínimo teria ficado gravemente doente, talvez o suficiente para justificar uma internação emergencial. 3 dias depois, os homens da clínica psiquiátrica apareceram na minha porta, mas eu estava pronta. Quando os homens tentaram me levar, calmamente pedi que ligassem para minha advogada. Helena atendeu no primeiro toque. Estava esperando a chamada. Os senhores estão prestes a cometer um crime, ela informou por viva voz. Tenho em mãos laudos médicos recentes, de 3 especialistas atestando a plena capacidade mental da senhora Antônia. Tenho também gravações que provam a tentativa de envenenamento. A expressão no rosto de Roberto era impagável. Uma mistura de choque, raiva e, finalmente, medo. Os homens da clínica recuaram, mas meu irmão não desistiria tão facilmente. Eu sabia que isso era apenas o começo. Naquele momento, enquanto observava Roberto saindo furioso da minha casa, fiz uma promessa a mim mesma. Ele aprenderia que subestimar uma velha professora de história poderia ser o maior erro da sua vida. Mas eu não imaginava que, na manhã seguinte, encontraria algo em minha caixa de correio que mudaria completamente as regras do jogo. Agora me conte, de onde você está assistindo este vídeo? Já passou por algo parecido com alguém da sua família? Deixe um comentário abaixo, vou adorar saber sua opinião sobre essa história. Após a tentativa frustrada de internação, passei uma noite inquieta. Sabia que Roberto não desistiria facilmente, não com milhões em jogo e seu orgulho ferido. Assim que o sol nasceu, fiz minha rotina matinal e fui verificar a correspondência, como sempre fazia. Entre as contas e folhetos, havia um envelope pardo sem remetente. Dentro, encontrei fotografias antigas da nossa família, algumas que haviam desaparecido semanas antes, e um bilhete manuscrito. Nem todos estão do lado dele. Procure por Projeto Aurora. A caligrafia era de Lúcia, esposa de Roberto. Aquilo me surpreendeu. Lúcia sempre pareceu submissa ao marido, raramente expressando opiniões contrárias às dele. Que ela estivesse me ajudando secretamente era algo que eu jamais esperaria. Liguei imediatamente para Helena. Precisamos descobrir o que é esse Projeto Aurora, disse, após relatar a descoberta. Deixe comigo. Enquanto isso, tenho novidades sobre aquela cláusula do testamento que mencionei. Se Roberto tentar forçar a venda contra sua vontade, ele realmente perde sua parte. Mas há mais. A parte dele seria integralmente transferida para você. Isso significa que... Exatamente. Se provarmos que ele está tentando forçar a venda, seja através da internação fraudulenta ou do envenenamento, a casa se tornaria 100% sua. Essa revelação mudou completamente minha estratégia. Não precisava apenas me defender. Precisava documentar meticulosamente cada tentativa de Roberto de me forçar a sair da casa. Helena enviou seu assistente, Marcos, um ex-policial que agora trabalhava como investigador particular, para instalar equipamentos de vigilância adicionais na mansão. Câmeras discretas, gravadores de alta sensibilidade, até mesmo um dispositivo que alertaria automaticamente a polícia se meus sinais vitais indicassem emergência médica. A senhora está transformando sua casa em uma fortaleza, comentou Marcos enquanto instalava uma câmera minúscula dentro de um abajur antigo. Quando você vive com um inimigo dentro da família, sua casa já não é um lar, é um campo de batalha, respondi. 2 dias depois, Helena descobriu o que era o Projeto Aurora. Era o nome código que o grupo hoteleiro usava para a aquisição sigilosa de nossa propriedade. Os documentos que ela conseguiu revelavam algo chocante. Roberto não apenas estava negociando a venda, mas havia falsificado minha assinatura em documentos preliminares, alegando meu consentimento. Mais grave ainda, o projeto incluía um bônus especial para Roberto se a transação fosse concluída até o final do ano.
Uma cobertura no próprio hotel que seria construído, avaliada em R$ 2 milhões. Isso é fraude documentada, disse Helena triunfante. Temos provas suficientes para um processo criminal. Ainda não, respondi. Quero que ele revele completamente suas cartas antes de mostrarmos as nossas. Como se atendendo meu pedido, Roberto apareceu naquela mesma tarde. Veio sozinho, com uma expressão conciliatória que eu conhecia bem. Era a mesma que usava quando criança, após quebrar algo valioso. Antônia, vim pedir desculpas pelo mal-entendido do outro dia, disse, sentando-se na sala de estar. Notei que escolheu propositalmente a poltrona que não estava no ângulo de nenhuma das câmeras visíveis. Aqueles homens, foi um equívoco terrível. Eu apenas estava preocupado com sua saúde. Claro, Roberto. Preocupado o suficiente para tentar me internar à força. Você não entende. Tenho observado sinais preocupantes, esquecimentos, confusões. Como médico, não posso ignorar isso. Mantive minha expressão neutra, embora por dentro estivesse fervendo de raiva. E o chá envenenado? Também foi preocupação médica? Ele piscou, momentaneamente desestabilizado, mas recuperou-se rápido. Chá envenenado? Antônia, isso sim é preocupante. Você está tendo delírios paranoicos. A planta morta no dia seguinte discordaria se pudesse falar. Roberto mudou de tática, inclinando-se para a frente com expressão séria. Olha, não vim aqui para discutir. Vim com uma proposta. Sei que você ama esta casa, mas ela está se tornando um fardo para você. A manutenção, os custos, a segurança. Por que não consideramos vender? Você poderia comprar um belo apartamento próximo à praia, como sempre sonhou, e ainda sobraria dinheiro para viver confortavelmente pelo resto da vida. E você ficaria com quanto da sua comissão secreta do grupo hoteleiro? 2 milhões na forma de uma cobertura no futuro hotel? O choque em seu rosto foi impagável. Por um instante, vi o menino que eu havia criado, vulnerável, pego em uma mentira. Mas logo a máscara do médico respeitável voltou ao lugar. Não sei do que você está falando. Estou apenas pensando no seu bem-estar. Como sempre pensou, não é? Desde que começou a roubar as joias da mamãe, os relógios do papai, até falsificar minha assinatura em documentos para o Projeto Aurora. Roberto levantou-se abruptamente, seu rosto vermelho de fúria. Você está louca, completamente louca. Isso só prova o que eu estava dizendo. Tenho tudo documentado, Roberto. Cada movimento seu dentro desta casa, cada documento falsificado. Até mesmo sua conversa no jardim com Lúcia, quando disse que eu deveria simplesmente não acordar um dia desses. Ele empalideceu, finalmente percebendo a extensão da situação. Que eu não era a velha indefesa que ele imaginava. Isso não acabou, Antônia, disse dirigindo-se à porta. Você não tem ideia do que começou. Pelo contrário, meu irmão, sei exatamente o que comecei. A questão é, você está preparado para o que vem a seguir? Depois que Roberto saiu, recebi outra ligação de Helena. Sua voz estava tensa, urgente. Antônia, acabei de descobrir algo alarmante sobre o médico que assinou sua ordem de internação. Ele não é apenas um colega de Roberto, é um investidor no Projeto Aurora. E há mais. Encontramos evidências de que 3 idosos que moravam em propriedades adquiridas pelo mesmo grupo hoteleiro foram internados em circunstâncias suspeitas nos últimos 2 anos. Todos com o mesmo diagnóstico: demência senil com episódios psicóticos. Um calafrio percorreu minha espinha. Isso não era apenas sobre nossa casa familiar ou a ganância de Roberto. Era algo muito maior, muito mais sinistro. Helena, acho que descobrimos um esquema sistemático. Sim, e o pior: 2 daqueles idosos morreram menos de 3 meses após a internação. O terceiro ainda está vivo, mas completamente sedado em uma clínica nos arredores da cidade. Naquele momento compreendi que estava enfrentando algo muito mais perigoso do que imaginava. E que minha vingança não seria apenas por mim, seria por todos aqueles idosos que não puderam se defender. O que eu não sabia era que, naquela mesma noite, receberia uma visita inesperada que mudaria completamente o rumo da nossa batalha. Pouco depois da meia-noite, ouvi batidas suaves em minha porta. Com o coração acelerado, verifiquei o monitor conectado às câmeras externas. Era Lúcia, sozinha, olhando nervosamente por sobre os ombros. Abri a porta com cautela, mantendo a corrente de segurança no lugar.
Preciso falar com você, sussurrou ela. É sobre Roberto e sobre outros idosos. Deixei-a entrar, conduzindo-a para a biblioteca. O único cômodo onde eu tinha certeza absoluta de que não havia escutas que Roberto pudesse ter instalado durante suas visitas. Lúcia parecia envelhecida, abatida. Suas mãos tremiam enquanto segurava uma pasta de documentos. Roberto não sabe que estou aqui, começou. Se descobrir... Bem, digamos que conheço o temperamento dele melhor do que ninguém. Por que está me ajudando, Lúcia? Pensei que estivesse do lado dele. Estive. Por anos. Fechei os olhos para muita coisa, justificando que era apenas ambição, apenas negócios. Ela respirou fundo, até descobrir sobre os outros. Os outros idosos? Ela assentiu abrindo a pasta. Dentro havia fotografias, recortes de jornais, documentos médicos. Começou há 3 anos com o Sr. Menezes, que morava naquela mansão colonial na esquina da Alameda das Palmeiras. Roberto foi chamado para uma consulta de rotina e descobriu sinais de demência. 3 meses depois, o Sr. Menezes estava internado. 6 meses depois, morto. A propriedade foi vendida para o Grupo Fênix. Lúcia mostrou outros casos. Dona Carmen, cujo terreno à beira-mar agora abrigava um resort. Sr. Oliveira, cuja fazenda histórica se transformou em um condomínio de luxo. Todos seguiam o mesmo padrão. Diagnóstico de demência por Roberto, internação compulsória, morte em circunstâncias nebulosas, venda da propriedade. No começo, acreditei que era coincidência, continuou Lúcia. Depois, comecei a notar os padrões, os presentes caros que chegavam após cada venda, as viagens internacionais que ganhávamos misteriosamente, o dinheiro extra aparecendo em nossas contas. Por que decidiu me ajudar agora? Lúcia hesitou, seus olhos marejados. Minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer no mês passado. Verdadeiro Alzheimer, não essa farsa que Roberto fabrica. Vê-la perdendo memórias, confusa. Percebi que estava ajudando a infligir isso artificialmente em pessoas inocentes, incluindo você, que sempre me tratou com gentileza, mesmo quando não mereci. Ela me entregou um pequeno dispositivo USB. Aqui está tudo. E-mails entre Roberto e os executivos do Grupo Fênix, registros de pagamentos, documentos médicos falsificados, até mesmo gravações de algumas conversas. Ele guarda tudo em um cofre no escritório. Acredita que estão seguros lá. Consegui fazer cópias quando ele estava em uma conferência médica. Isso é... Hesitei, assimilando a gravidade da situação. Evidência de crimes múltiplos, fraude, falsificação, possível homicídio culposo, se não doloso. Lúcia enxugou uma lágrima. Sei que provavelmente serei implicada também. Estou preparada para isso. Só quero que isso pare. Por que não foi direto à polícia? Quem acreditaria em mim contra Roberto? Ele é um médico respeitado, tem conexões por toda parte. Precisava de alguém com motivação e recursos para enfrentá-lo. Alguém como você. Antes que pudéssemos continuar, meu celular vibrou. Um alerta do sistema de segurança. Alguém estava se aproximando da casa. Corremos para o monitor de segurança. Era Roberto, e não estava sozinho. Com ele, 2 homens corpulentos que não usavam uniformes de clínica alguma. Pareciam mais com... mercenários. Meu Deus, sussurrou Lúcia, empalidecendo. Aquele de jaqueta escura é Marcelo. Roberto o contratou para resolver problemas no passado. Ele é perigoso, Antônia. Rapidamente, acionei o botão de pânico que Marcos havia instalado. Um alerta silencioso que seria enviado simultaneamente para Helena, Marcos e a polícia. Quanto tempo até a ajuda chegar? 10 minutos, talvez mais. Não temos tanto tempo. Lúcia estava certa. No monitor, vimos Roberto entregando o que parecia ser uma chave aos homens. Provavelmente uma cópia da chave da mansão. Eles se dirigiam para a entrada dos fundos. Siga-me, disse, guiando Lúcia para meu quarto. Afastei o tapete, revelando um alçapão quase invisível. Uma passagem secreta construída durante a Segunda Guerra. Leva ao porão da casa vizinha. Meus pais a usavam para esconder pessoas perseguidas pela ditadura. E você? Não vou fugir da minha própria casa. Antônia, eles vão... Tem um plano. Mas você precisa ir. Leve isso. Entreguei a ela o dispositivo USB e uma cópia dos documentos que havíamos reunido. Procure Helena.
Diga a ela para seguir com o plano B se eu não aparecer até amanhã. Relutante, Lúcia desceu pela passagem. Fechei o alçapão e reposicionei o tapete justo quando ouvi a porta dos fundos ser aberta. Sentei-me calmamente em minha poltrona favorita, um livro de história aberto no colo, como se estivesse apenas aproveitando uma leitura noturna. As câmeras estavam gravando, os microfones ativos. Cada movimento, cada palavra seria registrada. Roberto entrou na sala primeiro, seguido pelos 2 homens. Sua expressão oscilava entre surpresa e irritação ao me ver tão composta. Antônia, disse ele, forçando um sorriso. Desculpe a visita tardia. Visitas são sempre bem-vindas, Roberto. Mesmo aquelas não anunciadas, no meio da noite, com acompanhantes tão interessantes. Estes são colegas meus. Estamos preocupados com sua segurança. Houve um aumento de assaltos no bairro. Que consideração! Mantive minha voz calma, embora meu coração batesse acelerado. E vieram verificar minha segurança às... Deixe-me ver. 2 da manhã? Sem telefonar antes? Roberto fez um gesto sutil para os homens, que começaram a se posicionar estrategicamente pela sala. Um bloqueando a porta principal, outro se aproximando lentamente de mim. Na verdade, Antônia, estamos aqui porque recebi resultados alarmantes dos seus últimos exames. Indicam um quadro agudo de demência vascular, com risco de episódios psicóticos. Precisamos levá-la para um hospital imediatamente. Que interessante! Especialmente porque não fiz exame algum recentemente. Você fez, mas não se lembra. Isso é parte do quadro. O homem mais próximo, Marcelo presumivelmente, deu mais um passo em minha direção. Notei um pequeno objeto em sua mão. Uma seringa. Antes de tentarem me drogar e sequestrar, disse calmamente, deveriam saber 2 coisas. Primeiro, cada centímetro desta sala está sendo gravado, com transmissão direta para minha advogada e a polícia. Roberto empalideceu, mas rapidamente se recuperou. Mais uma prova de seu estado paranoico, minha irmã. Segundo, continuei, como se ele não tivesse falado. Acabo de ter uma conversa muito esclarecedora com sua esposa sobre o Projeto Aurora e os outros idosos que vocês ajudaram a desaparecer. E isso o atingiu como um golpe físico. Roberto cambaleou, seu rosto passando do branco ao vermelho. Você está blefando. Lúcia jamais... Os documentos já estão seguros, irmão. As gravações das suas reuniões com o Grupo Fênix, os registros de pagamentos, tudo. Roberto virou-se furiosamente para seus comparsas. Peguem-na, agora! Marcelo avançou com a seringa, mas nesse momento sirenes soaram ao longe, aproximando-se rapidamente. Parece que nossos convidados chegaram, comentei, ainda sentada, calmamente. Roberto correu para a janela, vendo as luzes da polícia se aproximando. Seu rosto contorceu-se numa máscara de ódio puro. Isso não acabou, Antônia. Oh, pelo contrário, respondi, levantando-me finalmente. Isso está apenas começando. Enquanto as sirenes se aproximavam, Roberto e seus cúmplices hesitaram, presos entre avançar contra mim ou fugir. Foi quando a porta principal se abriu violentamente e Marcos entrou, arma em punho, seguido por 2 policiais. "Todos parados!" gritou um dos oficiais. Roberto, encurralado, fez a única coisa que podia. Tentou uma última cartada desesperada. "Oficiais, esta senhora está sofrendo de demência severa. Como médico dela, posso..." "Como médico dela?" interrompeu uma voz feminina enquanto Helena entrava na sala. "Você pode explicar por que falsificou exames médicos e tentou sequestrá-la no meio da noite?" O olhar que Roberto me lançou enquanto os policiais o algemavam continha tanto ódio que quase recuei. Mas então, algo inesperado aconteceu. Seu olhar mudou, substituindo a fúria por um sorriso frio e calculista. "Você acha que ganhou, não é?" sussurrou quando passou por mim. "Mas não sabe o que desencadeou. Não tem ideia de quem realmente está por trás disso tudo." Aquelas palavras enviaram um calafrio pela minha espinha. O que Roberto queria dizer? Quem mais estaria envolvido nesse esquema hediondo? Enquanto os policiais levavam Roberto e seus comparsas, Helena aproximou-se. "Conseguimos as provas que precisávamos", disse, triunfante. "Ele vai passar um bom tempo na prisão." Assenti distraidamente, as últimas palavras de Roberto ecoando em minha mente. "Helena", perguntei finalmente, "você já ouviu falar do Grupo Fênix antes disso tudo?"
Apenas o que Lúcia nos contou. Por quê? Porque tenho a sensação de que essa história não termina com Roberto e que o verdadeiro inimigo ainda está nas sombras, observando. Naquela noite, mesmo com Roberto preso e minha casa novamente segura, não consegui dormir. Uma pergunta persistia. Se Roberto era apenas uma peça no tabuleiro, quem era o verdadeiro jogador? E o que aconteceria quando essa pessoa decidisse se revelar? A resposta viria mais cedo do que eu imaginava, na forma de uma proposta inesperada que chegaria na manhã seguinte. Na manhã seguinte à prisão de Roberto, acordei com o telefone tocando insistentemente. Era Helena, sua voz misturando urgência e triunfo. Antônia, você não vai acreditar. Acabei de saber que o presidente do Grupo Phoenix está tentando abafar tudo. Ofereceram um acordo para Roberto. Se ele mantiver silêncio sobre os envolvidos de alto escalão, garantiriam sua defesa legal e uma pensão generosa para Lúcia. Ele aceitou? Aparentemente sim, mas isso não importa, porque temos as provas que Lúcia nos forneceu. O que me preocupa é o desespero deles. Pessoas poderosas, quando encurraladas, tornam-se extremamente perigosas. Mal tinha desligado quando a campainha tocou. No monitor de segurança, vi um homem de terno impecável, portando uma pasta executiva de couro legítimo. Seu carro, uma limusine preta, aguardava ao lado do portão. Com cautela, ativei o interfone. Quem é? Eduardo Mendes, presidente do Grupo Phoenix. Gostaria de conversar com a senhora, dona Antônia. Meu primeiro instinto foi recusar, mas percebi que esta era uma oportunidade única. O predador havia saído das sombras, vindo diretamente à minha porta. Decidi recebê-lo, não sem antes acionar discretamente o sistema de gravação e enviar uma mensagem rápida para Helena. Eduardo Mendes era a personificação do poder corporativo. Impecavelmente vestido, cabelos grisalhos bem aparados, sorriso praticado que nunca alcançava os olhos frios e calculistas. Aceitou o chá que ofereci com falsa cordialidade. Dona Antônia, vim pessoalmente porque situações delicadas exigem comunicação direta, sem intermediários. Situações como a tentativa de seu sócio de me drogar e internar à força? Seu sorriso vacilou brevemente. Houve um lamentável mal-entendido com seu irmão. O Grupo Phoenix repudia veementemente qualquer ação ilegal ou antiética. Curioso, considerando os documentos que mostram pagamentos diretos da sua empresa para Roberto após cada internação conveniente de proprietários de imóveis cobiçados. Mendes colocou a xícara sobre a mesa, abandonando parcialmente a fachada cordial. Vamos direto ao ponto, dona Antônia. Estamos ambos em posições complicadas. A senhora tem documentos que poderiam causar constrangimentos ao nosso grupo. Nós temos recursos virtualmente ilimitados para batalhas legais que poderiam se arrastar por décadas. Está me ameaçando em minha própria casa? Estou propondo uma resolução mutuamente benéfica. 10 milhões de reais pela propriedade, mais do que o valor de mercado. Adicionalmente, um apartamento de luxo na praia, integralmente mobiliado e com despesas pagas vitaliciamente. Em troca, os documentos em sua posse seriam esquecidos. E os outros idosos que vocês prejudicaram? As famílias que foram enganadas? Ele fez um gesto displicente. Compensações adequadas poderiam ser arranjadas, discricionariamente, claro. Discricionariamente, repeti lentamente, para que ninguém jamais saiba a verdade. Exatamente. Todos saem satisfeitos, sem danos à reputação de ninguém. Olhei longamente para aquele homem, tão seguro de seu poder, tão certo de que tudo poderia ser resolvido com dinheiro. Pessoas como Eduardo Mendes operavam assim por décadas, destruindo vidas, manipulando o sistema, sempre escapando das consequências. Senhor Mendes, tenho uma contraproposta. Ele inclinou-se interessado. Estou ouvindo. Todas as provas que tenho contra vocês serão entregues simultaneamente à Polícia Federal, à imprensa e ao Ministério Público ainda hoje. Seu império de corrupção e exploração de idosos será exposto em cada detalhe sórdido. O rosto de Mendes endureceu. A senhora está cometendo um erro grave. Não, o erro foi seu, ao pensar que poderia me comprar como fez com meu irmão. Ao acreditar que eu colocaria meu conforto pessoal acima da justiça para outras vítimas. Ao subestimar uma senhora idosa que dedicou a vida a ensinar história.
especialmente a parte sobre como tiranos e exploradores eventualmente caem. Ele levantou-se abruptamente. Isso não vai ficar assim. Oh, tenho certeza que não. Mas antes de fazer qualquer ameaça, deveria saber que esta conversa está sendo transmitida ao vivo para minha advogada e gravada como evidência adicional. Cada palavra sua confirma exatamente o que suspeitávamos sobre o envolvimento direto do alto escalão da sua empresa. Mendes empalideceu, finalmente percebendo a armadilha em que havia caído. Sua visita, que pretendia intimidar e subornar, tornara-se a peça final do quebra-cabeça de evidências contra ele e seu grupo. A senhora não faz ideia das forças com que está mexendo, disse, dirigindo-se à porta. Pelo contrário, senhor Mendes, o senhor que não fez ideia de com quem estava mexendo. Após sua saída, liguei imediatamente para Helena. Você recebeu tudo? Cada palavra, confirmou ela, excitação em sua voz. Antônia, isso é ouro puro. Uma confissão virtualmente explícita do presidente da empresa. Com isso e os documentos de Lúcia, temos um caso praticamente inquebrável. Então é hora de implementar nosso plano. O plano havia sido elaborado na noite anterior, após a prisão de Roberto. Não seria apenas um processo judicial contra indivíduos isolados, mas uma campanha coordenada para expor todo o esquema criminoso. Primeiro, Helena acionaria simultaneamente o Ministério Público, a Polícia Federal e a Vigilância Sanitária, apresentando evidências sobre as internações forçadas e suspeitas de homicídio. Segundo, eu concederia uma entrevista exclusiva a uma jornalista investigativa que conhecia há anos, uma ex-aluna que se tornara uma das repórteres mais respeitadas do país. A história completa, as tentativas de Roberto, a conspiração do Grupo Fênix, os outros idosos vitimados. Terceiro, e talvez mais importante, criaríamos uma associação para identificar outras vítimas e oferecer apoio jurídico. Usaríamos parte do meu próprio dinheiro para financiar investigações adicionais e processos judiciais. É arriscado, havia alertado Helena. Pessoas como Mendes têm conexões em todos os níveis: políticos, juízes, policiais. Por isso mesmo precisamos tornar isso grande demais para ser ignorado ou abafado, respondi. Um escândalo tão público que nenhuma conexão poderia silenciar. E foi exatamente o que fizemos. Na mesma tarde após a visita de Mendes, a tempestade começou. Manchetes explodiram em todos os veículos de comunicação. Grupo imobiliário de luxo envolvido em esquema de internações forçadas de idosos. Médico renomado preso por falsificar laudos psiquiátricos a mando de incorporadora. Minha entrevista, transmitida em horário nobre, provocou uma onda de indignação nacional. O telefone que Helena havia dedicado exclusivamente para denúncias não parava de tocar. Outras vítimas, funcionários arrependidos do Grupo Fênix, médicos que suspeitavam do esquema, mas temiam denunciar. Em apenas 48 horas, as ações do Grupo Fênix despencaram 70%. Investidores retiravam seu apoio, parceiros comerciais cancelavam contratos, políticos antes amigáveis agora se distanciavam publicamente. O império que Eduardo Mendes construiu ao longo de décadas começava a desmoronar. Mas a vingança verdadeira, para mim, não estava na destruição do Grupo Fênix ou na prisão preventiva de Mendes, decretada uma semana depois. Estava nos rostos das famílias das vítimas anteriores, quando finalmente descobriram a verdade sobre seus entes queridos. Estava na legislação mais rígida para a proteção de idosos que começava a ser discutida no Congresso, apelidada pela imprensa de Lei Antônia. Roberto, abandonado por seus poderosos aliados, aceitou um acordo de delação premiada, fornecendo detalhes sobre todo o esquema em troca de redução de pena. Lúcia, considerada colaboradora fundamental para desmantelar a organização, recebeu imunidade. Um mês após a prisão de Roberto, recebi uma carta dele da prisão. Suas palavras ainda me assombram. Você venceu, Antônia. Destruiu tudo o que construí. Mas saiba que mesmo agora não me arrependo. Se tivesse outra chance, faria tudo igual. Porque no fundo, somos iguais, dispostos a fazer qualquer coisa pelo que queremos. A diferença é que você se esconde atrás de uma fachada de justiça, enquanto eu sempre fui honesto sobre minha ambição.
Aquela carta me fez questionar. Será que na minha busca por justiça havia me tornado tão implacável quanto aqueles que combatia? Será que minha vingança havia consumido parte da minha humanidade? Estas perguntas me acompanhavam enquanto eu caminhava pelos corredores do primeiro centro de apoio a idosos vítimas de abuso financeiro, fundado com o dinheiro da indenização que recebi do Grupo Fênix. Um lugar onde outras pessoas na minha situação poderiam encontrar ajuda antes que fosse tarde demais. Foi lá, ajudando uma senhora de 80 anos a entender seus direitos legais, que encontrei minha resposta. E também foi lá que recebi uma ligação inesperada que me faria perceber que nossa luta estava apenas começando. A ligação veio de um número desconhecido, 3 meses após o início do escândalo do Grupo Fênix. Dona Antônia? A voz masculina era hesitante, quase sussurrante. Meu nome é Ricardo Alves. Trabalhava como contador para o Grupo Fênix. Há coisas que você precisa saber. Coisas que vão além de Eduardo Mendes e seu irmão. Marquei um encontro reservado no escritório de Helena com todas as precauções de segurança. Ricardo Alves era um homem de meia idade, olhos nervosos constantemente verificando a porta, dedos tamborilando na mesa. Trabalhei quase 10 anos gerenciando contas subsidiárias do Grupo Fênix, começou ele, após aceitar um copo d'água com mãos trêmulas. Fui responsável por criar empresas de fachada, triangulações financeiras, tudo para ocultar certas transações. Que tipo de transações? Perguntou Helena, gravador discretamente ligado. No começo parecia apenas planejamento tributário agressivo. Depois, percebi que estava ajudando a lavar dinheiro de origem duvidosa. Quando o escândalo estourou, destruí alguns documentos por medo, mas guardei cópias digitais, por segurança. Ricardo retirou um pendrive do bolso interno do paletó. Isto prova que o Grupo Fênix é apenas parte de uma organização maior. Eles chamam de consórcio. São 12 empresas aparentemente independentes, atuando em diferentes setores: imobiliário, hospitalar, farmacêutico, seguros de vida. E todas participam desse esquema contra idosos? Perguntei, sentindo um nó no estômago. É mais sofisticado do que imaginamos inicialmente. O Grupo Fênix é apenas o braço imobiliário. Existe uma clínica psiquiátrica, a Mente Serena, que recebe os idosos internados. Uma seguradora, a Vida Plena, que rapidamente liquida os seguros quando os idosos falecem prematuramente. Uma farmacêutica, a Nova Era, que fornece medicamentos específicos para as clínicas. Um sistema completo, murmurou Helena, horrorizada. E isso funciona há pelo menos 15 anos, continuou Ricardo. Calculamos mais de 70 vítimas. Propriedades avaliadas em centenas de milhões. Estudamos os documentos fornecidos por Ricardo durante dias. Eles revelavam uma operação meticulosamente organizada, com protocolos específicos para identificar alvos, idosos solitários com propriedades valiosas, mecanismos para isolar as vítimas de suas famílias e amigos, e uma rede de médicos, enfermeiros e administradores corruptos. Isso é muito maior do que imaginávamos, disse a Helena. Não estamos lidando apenas com uma empresa corrupta, mas com um sistema criminoso institucionalizado. O que fazemos agora? A mesma estratégia de antes? Balancei a cabeça. Não. Desta vez, precisamos ser mais estratégicos. Se atacarmos frontalmente, eles enterrarão evidências, sacrificarão peões como fizeram com Roberto e continuarão operando nas sombras. Elaboramos um plano mais sofisticado que chamamos de Operação Fênix. Uma ironia intencional. Em vez de expor tudo de uma vez, trabalharíamos discretamente com um grupo seleto de procuradores, investigando cada empresa do consórcio separadamente. Ricardo concordou em se tornar colaborador oficial, fornecendo depoimento detalhado em troca de imunidade. Helena recrutou 3 outros advogados especializados em diferentes áreas: criminal, administrativa e tributária. Enquanto isso, continuei desenvolvendo o Centro de Apoio a Idosos, que agora se expandia para 3 unidades em diferentes cidades. Cada novo caso que chegava potencialmente nos fornecia mais evidências, mais conexões para mapear a extensão do consórcio. 2 meses depois, recebi uma ligação de Lúcia. Antônia, preciso te contar algo.
Recebi uma visita de um homem chamado Victor Meirelles. Ele se apresentou como advogado de Roberto, mas disse coisas estranhas. Que tipo de coisas? Sugeriu que se eu reconsiderasse meu testemunho, alegando pressão psicológica na época, Roberto poderia receber liberdade condicional em breve. Mencionou uma compensação generosa pela minha memória renovada. Ele tentou te subornar explicitamente? Foi cuidadoso com as palavras, mas a mensagem era clara. O que me assustou foi quando mencionou detalhes da minha rotina diária. Horários que saio para caminhar, lugares que frequento. Senti como uma ameaça velada. Imediatamente reforçamos a segurança ao redor de Lúcia, instalando câmeras e contratando proteção discreta. Também solicitamos medidas protetivas judiciais, identificando Victor Meirelles como uma ameaça potencial. A investigação sobre Meirelles revelou conexões com a alta administração da clínica psiquiátrica Mente Serena, parte do consórcio. Ele não era apenas um advogado, mas um solucionador de problemas para a organização. Enquanto nos aprofundávamos, descobrimos algo ainda mais perturbador. Entre os principais acionistas das empresas do consórcio, figuravam nomes de políticos influentes, um desembargador e até um secretário estadual de saúde. Estamos mexendo com gente poderosa, alertou Helena. Pessoas que podem interferir na investigação, pressionar procuradores, bloquear mandados. Por isso precisamos construir um caso blindado, respondi, e garantir que a opinião pública esteja do nosso lado. Paralelamente à investigação oficial, começamos a reunir familiares das vítimas identificadas. Criamos um grupo de apoio que rapidamente se transformou em uma associação formal, Guardiões da Memória. Cada história pessoal, cada testemunho fortalecia nossa causa e chamava a atenção da mídia. A primeira vitória significativa veio quando conseguimos um mandado de busca e apreensão na clínica Mente Serena. Os registros médicos apreendidos revelaram padrões alarmantes: medicação excessiva, restrições físicas injustificadas, deterioração súbita de pacientes anteriormente estáveis. Mais importante, encontramos correspondências entre a administração da clínica e representantes do Grupo Phoenix, discutindo clientes VIP, referência codificada aos idosos que deveriam receber cuidados especiais. A operação começou a desmoronar o consórcio peça por peça. Cada nova revelação levava a mais prisões, mais apreensões, mais colaboradores surgindo com informações adicionais, até que numa manhã de quinta-feira recebi uma ligação urgente de Marcos, o investigador que trabalhava conosco. Dona Antônia, acabei de receber informações de uma fonte dentro da penitenciária. Roberto foi encontrado inconsciente na cela, aparentemente uma overdose de medicamentos. Ele está vivo, mas em estado crítico. O estranho é que ele não tinha acesso a esses medicamentos. Alguém os forneceu, deliberadamente. Tentativa de silenciá-lo? Possivelmente. E há mais. Nas últimas semanas, ele vinha escrevendo algo como um diário ou confissão completa. Os guardas dizem que escrevia compulsivamente, em todo o tempo livre. Onde está esse documento agora? Desapareceu da cela após o incidente. Aquela notícia confirmava nossas suspeitas. O consórcio estava eliminando cabos soltos, apagando rastros. Roberto, que conhecia detalhes operacionais importantes, tornara-se um risco agora que o esquema estava sendo exposto. Intensificamos a segurança ao redor de todos os envolvidos na investigação. Lúcia foi transferida para um local não divulgado sob proteção policial. Ricardo, nosso contador informante, aceitou entrar no programa de proteção a testemunhas. Naquela noite, revendo os documentos em minha biblioteca, com Marcos montando guarda do lado de fora, percebi um padrão nos registros financeiros que Ricardo havia fornecido. Todos os pagamentos importantes, as maiores transferências, convergiam para uma conta offshore vinculada a uma empresa chamada Cronos Investments. Helena, liguei imediatamente. Precisamos descobrir quem está por trás da Cronos Investments. Tenho um palpite de que encontraremos o verdadeiro chefe do consórcio. Já estamos investigando, mas essas estruturas offshore são projetadas para ocultar os beneficiários reais. Pode levar semanas.
Mal sabia eu que a resposta chegaria muito antes, de uma forma que jamais poderia prever. Na manhã seguinte, minha campainha tocou. No monitor de segurança, vi um rosto que não esperava. Júlio Mendonça, meu antigo colega da universidade, agora secretário estadual de Cultura. Antônia, minha velha amiga, disse ele, quando o convidei a entrar. Precisamos conversar. Sobre o consórcio, sobre a Cronos Investments e sobre o que acontecerá se você continuar nesse caminho. Seu sorriso amigável não combinava com o tom ameaçador, e foi nesse momento que percebi. A conspiração era ainda mais ampla, chegando a círculos que eu jamais imaginaria. Pessoas que eu conhecia há décadas, pessoas que eu confiava. Júlio, perguntei lentamente, quanto tempo você faz parte disso? Tempo suficiente para saber que algumas batalhas não podem ser vencidas, minha cara. Nem mesmo por alguém tão determinada quanto você. O jogo acabava de mudar novamente. E desta vez, o inimigo não estava apenas nas sombras. Estava sentado na minha sala de estar, bebendo meu chá, usando a máscara de um velho amigo. Júlio, estou gravando esta conversa, disse calmamente, indicando discretamente o broche em minha blusa. Um presente de Helena que funcionava como microfone. Qualquer ameaça que fizer será usada contra você. Ele riu, sem parecer incomodado. Antônia, sempre direta. Não vim ameaçá-la. Vim oferecer uma saída. Uma saída para quê, exatamente? Para esta situação impossível em que você se colocou. Júlio cruzou as pernas confortavelmente, como se estivéssemos tendo uma conversa casual sobre livros ou política. Você está enfrentando uma organização com raízes profundas em todas as esferas de poder. Acha que desmantelar o Grupo Phoenix foi uma vitória? Foi apenas a ponta do iceberg, e agora o restante está em alerta máximo. Então você confirma a existência do consórcio. Confirmo a existência de um sistema necessário, devo acrescentar. Necessário? Não consegui esconder minha indignação. Explorar idosos vulneráveis? Forçar internações? Provocar mortes prematuras? Júlio suspirou como um professor paciente explicando algo óbvio a um aluno lento. Veja bem, Antônia, esta cidade está repleta de propriedades valiosas, presas em mãos improdutivas. Idosos solitários, sem herdeiros diretos, ocupando mansões que poderiam abrigar empreendimentos geradores de centenas de empregos. O sistema apenas acelera o inevitável. E quem decide o que é inevitável? Você? O misterioso dono da Cronos Investments? Um leve sorriso surgiu no rosto de Júlio. A Cronos é apenas um mecanismo financeiro. Quanto ao quem decide, digamos que há um consenso entre pessoas que entendem como o progresso realmente funciona. Pessoas como você, que traíram todos os princípios que um dia defenderam. Seu sorriso desapareceu. Não confunda pragmatismo com traição, Antônia. Lembra-se dos nossos debates na universidade? Você sempre foi a idealista, eu o realista. O mundo não funciona com ideais, funciona com poder e dinheiro. Sempre foi assim. E Roberto, também era parte desse pragmatismo? Tentar envenenar a própria irmã? Roberto foi excessivamente zeloso. Um erro tático que expôs desnecessariamente toda a operação. Júlio inclinou-se para a frente. Mas não precisamos continuar nesse caminho destrutivo. Estou aqui para oferecer uma solução que beneficia todos. Estou ouvindo. Primeiro, você encerra sua cruzada. Dissolve aquela associação de vítimas, retira seu apoio às investigações. Em troca, garantimos sua segurança absoluta e uma compensação financeira considerável. E as vítimas? As famílias destruídas? Um fundo de compensação pode ser estabelecido. Discreto, obviamente. Suficiente para silenciar as reclamações mais barulhentas. Observei Júlio atentamente. Este homem que um dia admirei como acadêmico brilhante, defensor de causas sociais, agora falava casualmente sobre comprar silêncio, sobre acelerar o inevitável para idosos indefesos. E se eu recusar? Seu rosto endureceu. Então não podemos garantir sua segurança. Nem a de Helena, Marcos, Lúcia. Você criou uma rede impressionante de aliados, Antônia. Seria uma pena se algo acontecesse com qualquer um deles. Está me ameaçando explicitamente agora. Estou descrevendo realidades.
O consórcio tem recursos praticamente ilimitados. A investigação atual pode ser paralisada com algumas ligações estratégicas. Evidências podem desaparecer. Testemunhas podem retratar-se. Mantive minha expressão neutra, mas por dentro, uma tempestade de emoções me consumia. Raiva, medo, até mesmo uma pontada de dúvida. Será que Júlio estava certo? Estávamos enfrentando algo grande demais para vencer? Quanto tempo tenho para decidir? 3 dias. Depois disso, certas medidas de contenção serão implementadas. Ele levantou-se, ajeitando o paletó caro. Pense com cuidado, minha velha amiga. Esta pode ser a decisão mais importante da sua vida. Após sua saída, liguei imediatamente para Helena, relatando toda a conversa. É uma confissão explícita, disse ela entusiasmada. Com isso podemos solicitar investigação formal sobre Júlio, talvez até prisão preventiva. Não é tão simples. Se Júlio está envolvido, quem mais pode estar? Policiais, promotores, juízes, em quem podemos confiar? Temos a gravação. Podemos vazar para a imprensa, tornar isso grande demais para ser abafado. E colocar todos em risco imediato. Suspirei, sentindo o peso da responsabilidade. Precisamos ser estratégicos. Júlio revelou mais do que pretendia. Mencionou que algumas ligações estratégicas poderiam parar a investigação. Isso significa que nem todos estão comprados. Passamos as próximas horas identificando quais autoridades poderiam ainda ser confiáveis. Através de contatos de Helena, descobrimos que um procurador federal recém-nomeado, Alexandre Torres, tinha reputação intocável e havia recentemente aberto uma força-tarefa contra crimes financeiros. Se entregarmos as evidências diretamente a ele, contornando os canais locais possivelmente comprometidos, sugeriu Helena. Ainda precisamos proteger nossas testemunhas, Lúcia, Ricardo, os familiares que testemunharam. Naquela noite, tive um pesadelo vívido. Roberto estava me perseguindo pelos corredores da mansão, mas quando finalmente me alcançava, seu rosto se transformava no de Júlio, depois no de Eduardo Mendes, depois em rostos desconhecidos, um após o outro, como se todo o sistema estivesse me caçando. Acordei suada, tremendo, com uma pergunta martelando em minha mente. Valia a pena continuar. Eu já havia exposto Roberto, vingado a tentativa contra minha vida, salvado minha casa. Poderia simplesmente recuar agora, aceitar a oferta de Júlio, viver em paz. As dúvidas me atormentaram durante todo o dia seguinte. Cancelei compromissos, fiquei sozinha na biblioteca, cercada por fotografias de família. Numa delas, meus pais sorriam junto ao portão da mansão. Em outra, Roberto criança sentava em meu colo, ambos rindo despreocupadamente. O que havia acontecido com aquela família? Como tínhamos chegado a este ponto? À tarde, decidi visitar o centro de apoio que havíamos fundado. Talvez lá encontrasse clareza. No centro, uma senhora de 84 anos se aproximou enquanto eu observava o movimento. A senhora é Dona Antônia, não é? Aqui começou tudo isso. Sim, sou eu. Sem aviso, ela segurou minhas mãos. Preciso agradecer. Meu irmão estava na clínica Mente Serena. Depois das denúncias, fui autorizada a visitá-lo pela primeira vez em meses. Encontrei-o dopado, amarrado à cama. Graças ao seu trabalho, consegui transferi-lo para um lugar digno. Lágrimas encheram meus olhos. Como ele está agora? Melhorando a cada dia. Os médicos dizem que não há sinal de demência. Ele estava apenas sedado constantemente. Ela apertou minhas mãos. A senhora salvou a vida dele. E de quantos mais? Naquele momento, minha resolução voltou, mais forte do que nunca. Sim, o caminho era perigoso. Sim, estávamos enfrentando pessoas poderosas. Mas cada vida salva, cada família reunida, valia o risco. Voltei para casa com uma decisão tomada. Não negociaria com Júlio. Não recuaria. Porém, enquanto entrava em casa, notei algo estranho. A porta da cozinha estava entreaberta e eu tinha certeza de tê-la trancado antes de sair. Cautelosamente, acionei o botão de alerta silencioso no meu celular. Um sistema que Marcos havia instalado que avisaria tanto a ele quanto a polícia. Na sala de estar, encontrei uma pasta sobre a mesa de centro. Dentro dela, fotografias. Helena saindo do escritório, Marcos em sua casa, Lúcia em seu esconderijo supostamente secreto.
E uma nota simples. Último aviso. A mensagem era clara. Eles podiam alcançar qualquer um, a qualquer momento. O tempo estava se esgotando, e o próximo movimento do consórcio poderia ser fatal para alguém que eu amava. Foi quando percebi. Enfrentar inimigos tão poderosos exigiria mais do que coragem e determinação. Exigiria uma estratégia que eles jamais esperariam de uma velha professora de história. Não esperei pelos 3 dias que Júlio havia estipulado. Na manhã seguinte, tomei a iniciativa que ninguém esperava. Marquei um encontro com ele. Pensei sobre sua proposta, disse ao telefone, mantendo a voz neutra. Precisamos discutir os detalhes. Sabe a decisão, Antônia, respondeu Júlio, satisfação evidente em sua voz. Podemos nos encontrar no restaurante Belvedere, área VIP, privado, discreto. Não, na minha casa, onde tudo começou. Antes que ele pudesse protestar, acrescentei. É a minha condição. Após um breve silêncio, ele concordou. Esta noite, 20 horas. Virei sozinho. Assim que desliguei, ativei o plano que Helena e eu havíamos elaborado durante a madrugada. Não confiávamos mais nos canais oficiais potencialmente comprometidos. Em vez disso, recorremos ao que chamamos de Operação Historiadora, uma referência à minha antiga profissão e à estratégia de documentar tudo meticulosamente. Primeiro, enviamos cópias digitais encriptadas de todas as nossas evidências para 5 jornalistas investigativos diferentes, em veículos de comunicação nacionais e internacionais. As cópias estavam programadas para abrir automaticamente caso não inseríssemos uma senha a cada 24 horas, nosso seguro de vida. Segundo, contatamos discretamente o procurador federal Alexandre Torres, aquele com reputação ilibada, solicitando uma reunião urgente e sigilosa. Terceiro, transformamos minha casa em um elaborado sistema de gravação. Cada cômodo, cada corredor tinha microfones e câmeras ocultas, alguns visíveis para Júlio perceber, outros completamente escondidos que ele jamais suspeitaria. Às 19 horas, 1 hora antes do encontro marcado, Helena, Marcos e eu revisamos os últimos detalhes. Tem certeza que não quer que eu fique escondido na casa? Perguntou Marcos preocupado. Não. Júlio provavelmente virá com segurança que verificará o perímetro. Você e Helena devem estar longe, mas prontos para agir conforme o plano. E se ele não vier sozinho? Se trouxer capangas? Helena ainda parecia hesitante. Melhor ainda, mais pessoas para incriminar. Sorri, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Pontualmente às 20 horas, a campainha tocou. No monitor de segurança, vi Júlio, sozinho, como prometido, embora seu motorista particular aguardasse no carro estacionado. Abri a porta e o convidei para entrar. Júlio parecia relaxado, confiante, até mesmo cordial, como se estivéssemos prestes a discutir um projeto acadêmico, não um esquema criminoso. Vinho? Ofereci, conduzindo-o à biblioteca, o cômodo que eu havia escolhido estrategicamente para nossa conversa. Por que não? Um cabernet, se tiver. Enquanto servia as taças, observei Júlio examinar discretamente o ambiente, provavelmente procurando por dispositivos de gravação. Seu olhar se deteve momentaneamente na estatueta de coruja sobre a estante, onde havia um microfone visível propositalmente. Então, começou ele, após um gole de vinho. Você tomou a decisão sensata. Antes de formalizar qualquer acordo, preciso entender completamente com quem estou lidando. Sentei-me à sua frente. Quem realmente controla o consórcio? É você? Júlio riu. Eu? Não, minha cara. Sou apenas um facilitador. O consórcio tem uma estrutura horizontal. Diversos acionistas, todos com interesses alinhados. E a Kronos Investments? Quem está por trás dela? Ele hesitou brevemente. Isso não é relevante para nosso acordo. É relevante para mim. Se vou encerrar minhas investigações, preciso saber exatamente quem estou protegendo. Júlio parecia desconfortável pela primeira vez. A Kronos é complexa. Tem investidores anônimos. Até eu conheço apenas intermediários. Então você não está no topo da cadeia alimentar. Permite-me um pequeno sorriso. Interessante. Seu desconforto transformou-se em irritação. Isso não importa. O que importa são os termos do nosso acordo. Preparamos documentos formalizando o encerramento da sua associação, sua retirada das investigações
e, naturalmente, um generoso acordo de compensação. Ele retirou uma pasta da maleta, empurrando-a em minha direção. Antes de assinar qualquer coisa, disse eu, sem tocar nos documentos, tenho uma pergunta final. Por que, meu irmão? Por que envolvê-lo nesse esquema sórdido? Roberto se aproximou de nós, não o contrário. Ele descobriu uma operação anterior, percebeu o potencial e quis participar. Júlio deu de ombros. Mostrou-se bastante talentoso, devo admitir, até cometer o erro de tentar forçar sua internação de maneira tão amadora. E a tentativa de envenenamento? Também foi iniciativa dele? Um lamentável exagero da parte dele. O plano original era apenas documentar progressivamente uma deterioração cognitiva, culminando em uma internação aparentemente legítima. Roberto acelerou as coisas. Cada palavra de Júlio estava sendo gravada por múltiplos dispositivos, incluindo o broche em minha blusa. Ele aparentemente havia notado o microfone na estatueta e ocasionalmente lançava olhares em sua direção, falando mais baixo quando mencionava detalhes incriminadores, sem perceber que os verdadeiros gravadores estavam em locais que ele jamais suspeitaria. Certo, disse, fingindo resignação. Vamos aos termos, então. Enquanto discutíamos os detalhes do falso acordo, conduzi cuidadosamente a conversa para extrair mais confissões. Júlio, sentindo-se cada vez mais confortável com minha aparente capitulação, tornava-se menos cauteloso. E quanto às outras vítimas, as que já foram internadas ou eliminadas? Águas passadas. O importante é seguirmos em frente. Mas quantos foram, Júlio? 10, 20, 50? Ele suspirou impaciente. 78 nos últimos 12 anos, para ser exato. Todos casos cuidadosamente selecionados. Todos tecnicamente legais com a documentação adequada. Documentação falsificada, você quer dizer. Documentação estratégica, corrigiu ele com um sorriso frio. Assinada por médicos licenciados, aprovada por juízes competentes. Juízes comprados. Juízes compensados por sua compreensão das necessidades do progresso urbano. Continuamos assim por quase 1 hora, com Júlio revelando gradualmente mais detalhes sobre a operação, nomes de cúmplices, métodos utilizados. Quando finalmente chegamos ao momento de assinatura dos documentos, fingi ler cuidadosamente cada página. Parece tudo em ordem, disse, pegando uma caneta. Só mais uma pergunta. O que aconteceu com o diário que Roberto estava escrevendo na prisão? O que desapareceu após a overdose? A pergunta pegou Júlio desprevenido. Como você sabe disso? Tenho minhas fontes. O que aconteceu com o diário? Ele hesitou, então deu de ombros. Foi destruído, obviamente. Continha detalhes comprometedores sobre toda a operação. Roberto estava ficando instável, ameaçando revelar tudo se não o ajudássemos a sair da prisão. Então a overdose não foi acidental. Digamos que foi providencial, embora não fatal, infelizmente. Nesse momento, ouvi o sinal que esperava. 3 toques suaves no vaso da entrada, indicando que as autoridades haviam chegado e estavam posicionadas. Sabe, Júlio, disse calmamente, colocando a caneta sobre a mesa sem assinar, acho que não vou aceitar sua proposta. Seu sorriso desapareceu. Não seja tola, Antônia. Você não tem escolha. Sempre temos escolha. E a minha é não negociar com criminosos que matam idosos indefesos por ganância. Júlio levantou-se furioso. Você não entende com quem está lidando. Isso vai muito além de mim ou de Roberto, pessoas poderosas, intocáveis. Ninguém é intocável, professor. E usei, propositalmente, seu antigo título acadêmico. Você devia saber disso, depois de tantas aulas sobre a queda de impérios aparentemente invencíveis. Ele avançou ameaçadoramente. Você acaba de cometer o maior erro da sua vida. Não, respondi calmamente. O maior erro foi subestimar uma velha professora de história. Pressionei um botão discreto sob a mesa, o sinal combinado. Imediatamente, a porta da biblioteca se abriu. O procurador federal Alexandre Torres entrou, seguido por 2 agentes da Polícia Federal. Júlio Mendonça, anunciou Torres formalmente. Você está preso por associação criminosa, extorsão, ameaça e cumplicidade em múltiplos crimes contra idosos. O choque no rosto de Júlio era impagável, uma mistura de incredulidade, raiva e, finalmente, medo. Isso é um absurdo! Sou secretário de Estado, vocês não podem... Podemos e devemos,
interrompeu Torres. Especialmente com a quantidade de evidências que Dona Antônia forneceu, somadas às suas próprias confissões desta noite. Enquanto os agentes algemavam Júlio, Torres explicou que a operação havia sido planejada em total sigilo, contornando os canais potencialmente comprometidos. Apenas agentes federais de sua confiança pessoal estavam envolvidos. Isso não acabou, gritou Júlio enquanto era levado. Você não tem ideia do que desencadeou. Quando finalmente fiquei sozinha na biblioteca, permiti que a tensão acumulada se dissipasse em lágrimas silenciosas. Era uma vitória, certamente, mas sabia que Júlio estava certo em um ponto. Isso ainda não havia acabado. O consórcio era como uma hidra. Corte uma cabeça, outras aparecem. E eu acabara de cortar uma cabeça significativa. Meu telefone tocou. Era Helena. Conseguimos, Antônia. Torres já está preparando mandados para os outros nomes que Júlio mencionou. E a Cronos Investments? Conseguimos identificar quem está por trás dela? Ainda não, mas Torres tem autorização para a cooperação internacional. É questão de tempo. Enquanto conversávamos, ouvi um ruído estranho vindo do andar de cima. Algo como vidro quebrando. Helena, preciso desligar. Acho que tem alguém na casa. Antônia, não! Espere a polícia. Eles deixaram agentes para sua proteção lá fora, não? Sim, mas... Outro ruído mais próximo. Ligarei depois. Desliguei apesar dos protestos de Helena. Cautelosamente, peguei o atiçador de lareira, a única arma disponível, e me dirigi para o corredor. A casa estava silenciosa novamente, mas sentia uma presença. Anos cuidando daquela mansão me haviam dado uma sensibilidade para cada ranger de madeira, cada sombra fora do lugar. Quando cheguei ao pé da escada, ouvi passos no andar superior. Alguém estava no meu quarto. Deveria esperar a polícia? Provavelmente. Mas a mesma determinação que me fizera enfrentar Roberto e Júlio me impulsionou escada acima. A porta do meu quarto estava entreaberta, uma fresta de luz escapando para o corredor escuro. Aproximei-me silenciosamente, atiçador em punho. Empurrei a porta lentamente. Uma figura estava curvada sobre minha escrivaninha, remexendo papéis. Quando a porta rangeu, a pessoa virou-se abruptamente. O choque me paralisou. Reconheci imediatamente aquele rosto, embora fosse a última pessoa que esperaria encontrar em minha casa naquela noite. Você? Exclamei, incrédula. Mas como... Por quê? A resposta veio na forma de um sorriso frio e um objeto metálico apontado em minha direção. Uma arma. Olá, Antônia. Acho que precisamos conversar sobre a Cronos Investments. Lúcia! O nome escapou dos meus lábios como um suspiro de incredulidade. Ali estava a esposa de Roberto, a mulher que supostamente havia se voltado contra o consórcio para me ajudar, agora apontando uma arma para mim no meu próprio quarto. Você deveria estar no programa de proteção, consegui dizer, tentando ganhar tempo enquanto avaliava minhas opções. E você deveria ter parado enquanto estava à frente no jogo. Sua voz era diferente agora, fria, calculista, sem o tom de vítima que ela havia adotado anteriormente. O plano era simples: sacrificar Roberto e o grupo Phoenix, que já estavam comprometidos, enquanto preservávamos o resto da operação. Você nunca esteve do meu lado. Claro que não, mas precisava ganhar sua confiança, entender o quanto você sabia, quem mais estava envolvido na sua cruzada. Ela sorriu. Funcionou perfeitamente. Você me contou tudo, mostrou todas as suas cartas. O USB Drive que você me deu? Documentos cuidadosamente editados, informações suficientes para derrubar figuras dispensáveis como Eduardo Mendes e meu querido marido, enquanto protegiam as operações principais. Lúcia gesticulou com a arma. Agora, onde estão os arquivos originais da Cronos? Os que seu contador entregou? Por que isso importa agora? Júlio foi preso. A operação está exposta. Júlio é outro peão descartável, mas os arquivos da Cronos podem levar ao conselho diretor. A verdadeira liderança. Ela deu um passo à frente. Última chance, Antônia. Onde estão? Minha mente trabalhava freneticamente. Os agentes federais estavam do lado de fora da casa, mas provavelmente assumiam que eu estava segura após a prisão de Júlio. Helena suspeitaria eventualmente, mas poderia ser tarde demais. No cofre, respondi finalmente. Atrás daquele quadro. Lúcia olhou brevemente para o quadro na parede.
um retrato de meus pais. Foi o momento de distração que eu precisava. Com um movimento rápido, lancei o atiçador em sua direção. Não acertei Lúcia, mas a surpresa foi suficiente para que ela disparasse instintivamente, a bala passando raspando pelo meu braço. A dor foi aguda, mas a adrenalina me permitiu ignorá-la enquanto me lançava em direção à porta. "Idiota!" gritou ela, preparando-se para atirar novamente. Nesse instante, sirenes soaram lá fora. Helena devia ter alertado os agentes sobre minha ligação interrompida. Lúcia hesitou, dividida entre perseguir-me e fugir. Aproveitei esse momento para agarrar um pesado vaso de porcelana de uma mesa próxima e arremessá-lo com toda a força. Desta vez acertei. O vaso atingiu Lúcia na têmpora, fazendo-a cambalear. A arma caiu no chão. Rapidamente, chutei-a para longe antes que ela pudesse recuperá-la. Vozes e passos pesados soaram no andar inferior, os agentes entrando na casa. "Aqui em cima!" gritei, mantendo os olhos em Lúcia, que tentava se recompor. 2 agentes federais surgiram no corredor, armas em punho. "Parada! Polícia Federal!" Lúcia, encurralada, levantou lentamente as mãos. Seu olhar de ódio se fixou em mim. "Você não vai viver para ver o fim disso, velha. Eles vão chegar até você, não importa onde se esconda." "Quem são eles, Lúcia? Quem controla a Cronos?" Ela sorriu, um sorriso que me gelou o sangue. "Pergunte ao seu amigo Torres. Pergunte por que a investigação sobre a Cronos sempre leva a becos sem saída." "Não." Os agentes a algemaram e leram seus direitos. Enquanto a levavam, aquela última insinuação ecoava em minha mente. Seria possível? Torres também estaria envolvido? Após prestar depoimento e receber atendimento para o ferimento superficial no braço, finalmente tive uma noite de descanso, com proteção policial reforçada ao redor da mansão. Na manhã seguinte, uma análise minuciosa dos arquivos da Cronos revelou algo alarmante. Transferências periódicas para uma conta offshore vinculada a um tal Projeto Guardiões, e entre os beneficiários listados em documentos cruzados, encontramos o nome de Alexandre Torres. "Isso não faz sentido", disse Helena, confusa. "Torres construiu uma carreira combatendo corrupção. Por que se envolveria com o consórcio?" "Talvez não esteja envolvido", sugeri. "Talvez seja outra armadilha, como os documentos que Lúcia me forneceu." Mas precisávamos ter certeza. Com extrema cautela, investigamos Torres através de canais independentes. E o que descobrimos foi surpreendente. Alexandre Torres havia liderado, anos antes, uma força-tarefa secreta investigando o próprio consórcio. O Projeto Guardiões não era parte do esquema criminoso. Era uma operação de contra-inteligência que havia sido abruptamente encerrada por pressões políticas. As transferências não eram propinas, mas um elaborado esquema de documentação para rastrear as atividades financeiras do consórcio. Armados com essa informação, procuramos Torres em sigilo absoluto. "Como descobriram isso?" perguntou ele, após confirmarmos nossas suspeitas. "Da mesma forma que descobrimos o resto", respondi. "Investigação metódica, conectando pontos que outros ignoraram." Torres suspirou pesadamente. "Tentei desmantelar essa organização por anos. Cheguei perto uma vez, mas... Digamos que recebi uma visita semelhante à que você teve ontem à noite. Só que minha família estava em casa também. Eles ameaçaram sua família. E eu recuei. Vergonha e determinação misturavam-se em seu olhar. Até agora. Vocês abriram uma brecha que não podemos desperdiçar." Nas semanas seguintes, uma operação federal sem precedentes foi desencadeada. Torres, agora com autorização superior e proteção adequada, coordenou prisões simultâneas em 5 estados. Juízes corruptos, médicos, administradores de clínicas, executivos do setor imobiliário. Um por um, os membros do consórcio foram capturados. A peça final veio 3 meses depois: a identificação do conselho diretor da Cronos Investments. Para minha absoluta surpresa, entre os principais acionistas estava um nome familiar: Victor Almeida, primo distante de Roberto e meu. Um homem que eu mal conhecia, mas que aparentemente havia orquestrado grande parte do esquema. "Por quê?" perguntei quando finalmente o confrontei na sala de visitas da Penitenciária Federal. "Por que nossa família?" "Nada pessoal, prima", respondeu ele com um sorriso arrogante.
Apenas negócios. Roberto se aproximou de mim anos atrás, precisando de dinheiro. Uma coisa levou à outra. E todas aquelas vidas destruídas, aqueles idosos, recursos subutilizados, ocupando propriedades valiosas. Ele deu de ombros, sem remorso. O mundo pertence a quem tem coragem de tomá-lo. Saí daquele encontro sentindo-me estranhamente vazia. A vingança estava completa, a justiça feita, mas a um custo emocional imenso. A traição havia se estendido ainda mais profundamente na família do que eu imaginava. 6 meses após a prisão de Júlio, nosso centro de apoio havia se expandido para 10 unidades em todo o país. O caso Consórcio, como ficou conhecido, levou à aprovação de uma legislação federal específica para a proteção patrimonial e médica de idosos, a Lei Antônia, como a imprensa a batizou. Roberto, após recuperar-se da overdose, aceitou colaborar plenamente com as autoridades em troca de redução de pena. Não nos falamos novamente. Algumas traições são irreparáveis. Em uma tarde ensolarada de primavera, enquanto trabalhava no jardim da mansão, recebi uma visita inesperada. Maria, a neta de uma das primeiras vítimas do consórcio que havíamos ajudado. "Trouxe algo para a senhora", disse ela, entregando-me um envelope. Dentro havia uma fotografia de seu avô, sorrindo em frente à casa que quase lhe fora roubada. No verso, uma mensagem simples: "A memória sobrevive". Naquele momento, percebi que minha verdadeira vingança não havia sido a destruição dos conspiradores. Havia sido a preservação de memórias, a restauração de dignidade, a proteção de um legado que transcendia propriedades ou dinheiro. A mansão que tanto lutei para proteger já não era apenas minha casa. Havia se tornado a sede principal da Fundação Guardiões da Memória, um espaço onde idosos recebiam orientação legal, apoio psicológico e, mais importante, respeito. Alguns dizem que vingança é um prato que se come frio, mas aprendi que a verdadeira justiça não está em destruir aqueles que nos feriram, mas em construir algo melhor a partir das ruínas que eles deixaram. E quando jovens estudantes visitam a fundação e me perguntam como tudo começou, conto esta história. A história de como meu próprio irmão disse: "Essa velha tem que sumir". E como, em vez de sumir, eu me tornei mais forte, mais determinada e, ironicamente, mais viva do que nunca. Porque a lição mais importante que aprendi em toda essa jornada foi simples: nunca subestime uma idosa com nada a perder e tudo a proteger, especialmente se ela passou a vida estudando como impérios caem e legados sobrevivem. Agora me conte, de onde você está assistindo este vídeo? Já passou por algo parecido com alguém da sua família? Deixe um comentário abaixo. Vou adorar saber sua opinião sobre essa história.